Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, estou aqui mais uma vez para trazer a sua palavra. Amém? Hoje ela se encontra em Daniel, o capítulo é o 4, e eu vou ler para você do 29 ao 33. Vamos ver o que o Espírito Santo nos traz de mensagem nesses versículos que foi colocado hoje em meu coração para trazer a você. Então, está falando assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as pernas de águia, e as suas unhas como as das aves. Amém? Então nós vemos aqui um castigo bem diferente, né? Mas Deus, ele deu o castigo que esse rei merecia, por sua altivez, por sua arrogância, né? Por achar que ele era maior que Deus. Você vê que Deus já tinha provado a esse rei, ele mesmo, quando ele se curvou aos pés de Daniel, quando Daniel, né, desvendou aquele sonho, né, trouxe a revelação do sonho que Deus deu a Daniel, do sonho desse rei, ele se prostrou aos pés, tornou Daniel governador, rei dos magos, e admitiu que só Deus era Deus. Mas aí ele continuou com suas perversidades. Então vieram Sadraque, Mesaque e Abednego, ele colocou na fornalha, porque queria que eles adorassem a ele, mesmo tendo passado por aquela experiência com Daniel. E ele colocou os rapazes na fornalha e viu com os próprios olhos que foram libertos sem nem cheiro de fumaça. A gente sabe da história, né? Então, ali, quando ele viu que tinha um outro junto com eles e que eles saíram ilesos, ele de novo reconheceu que Deus era Deus, que ele deveria servir a Deus. Mas então ele teve outro sonho, né? Sabemos que ele teve outro sonho. Deus fazia revelações a ele com sonhos, porque ele era um rei pagão, ele era um rei ruim. Mas mesmo assim, Deus ainda avisava ele, dava sonhos reveladores, mas que ele não tinha poder para decifrar os seus sonhos. Que ele achava que tinha todos os poderes, mas ele não tinha, e Deus já tinha mostrado para ele
que ele não tinha todos os poderes. Então ele teve o sonho, né? O outro sonho dele foi, o primeiro que Daniel decifrou foi da estátua com a cabeça de ouro, aquela coisa toda, né? O outro sonho que ele teve foi da árvore, uma árvore que ia até o céu com flores e frutos lindos. De repente vinha um anjo, cortava tudo e deixava só na raiz. Então ele se desesperou de novo com o sonho, chamou todos os magos, tudo de novo, até que chamou Daniel. E Daniel mais uma vez veio e decifrou e alertou o rei. Então Daniel falou tudo isso, e quando chegou essa parte, Daniel nem gostaria de falar isso para ele, mas teve que falar. Que ele se transformaria num animal, comeria ervas dos campos, que cairia orvalho sobre ele. Imagina um rei que tinha tudo, e Daniel ainda disse, por que, né, que o Senhor... Né, aqui eu vou ler até a partezinha que Daniel... Portanto, o rei aceita o meu conselho. Olha aqui. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Aí Daniel dá o conselho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas o rei, não, vou continuar como eu sou. E se passou um ano. Você vê aqui que um ano se passou. Até que ele, passeando pelo seu lindo jardim, aqueles jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia foi uma cidade linda, maravilhosa, né? Falam até hoje os estudiosos, foi a cidade mais linda que foi construída. E ele estava ali se gloriando, se exaltando de tudo aquilo que ele tinha construído e dizendo que ele era o melhor, era o maior, se exaltando, né? Então aqui nós vimos, gente, essa mensagem que Deus, assim como Deus, vê o que Deus fez. No mesmo instante que viu ele fazendo aquilo ali, depois de tudo que Deus tinha revelado a ele, depois de todas as oportunidades que Deus deu a ele, e daria ainda, porque Deus ainda deixou um pedaço da raiz e disse que ele retornaria depois desses 7 anos, ele ficaria 7 anos como animal, até botar na consciência que Deus tinha domínio sobre os homens. Ele deu essa oportunidade, Deus deu a ele. Para você ver que Deus também nos dá muitas e muitas oportunidades. Que pessoas arrogantes, pessoas que acham que conseguem tudo com sua própria força, com seu dinheiro, com a sua arrogância, com a sua falta de compaixão, com a sua falta de compreensão. Pessoas que são assim, elas têm um império, muitas vezes constroem um império, assim como o rei aqui, Nabucodonosor, construiu. Mesmo fazendo maldades, como esse rei aqui fez hoje em dia, tem pessoas que não fazem isso, mas tem pessoas que fazem maldades terríveis. A gente vê cada coisa que a gente vê que acontece nesse mundo, né, gente? Pessoas usam seus dinheiros para construir coisas terríveis, para fazem até arenas, aqueles filmes de terror que a gente via, graças a Deus agora eu não vejo mais, mas eu via, que eles faziam, né, ilhas para caçar pessoas, ali eles pegavam um monte de pessoas humildes e colocavam ali dentro,
para caçarem, para se divertirem, para você ver, olha, você vê a maldade. Tem pessoas que são muito más. E assim mesmo Deus vai deixando, Deus vai dando corda para se enrolarem em suas próprias cordas. Então, mas quando Deus vai dando corda, talvez aquela pessoa possa se arrepender naquele meio tempo. Assim que nem Deus deu desde o começo. Esse rei, ele teve 3 sonhos, que a gente vê aqui na Bíblia, ele teve 3 sonhos, né? Foi o primeiro, depois foi aquele da estátua, depois Deus revelava sonhos para ele cair em si de todas as coisas ruins que ele fazia, mas que ele tinha chance. Então Deus dava, porque Deus via que ele era um rei inteligente, que ele construía coisas, que ele era um homem, talvez merecesse alguma chance, mas não, ele fazia cada vez coisas piores. Tudo para exaltar o seu próprio ego. Tudo para isso. Né? Você vê que ele colocou os rapazes lá na fornalha porque não se abaixaram, não se curvaram a ele. Não se curvaram àquela estátua linda que ele fez de ouro. Ele não admitia que eles não pudessem se curvar a ele, como todos se curvaram ali. E assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, tem muitos que não se curvam a dinheiro, a poder, a soberbas, preferem perder suas vidas do que se render a isso. Isso se chama caráter, né? Isso se chama ser fiel a Deus. Isso se chama ter temor, porque eles ali sabiam o poder de Deus, sabiam que Deus era maior que tudo aquilo ali. Então, muitas vezes, você tem aí um exército contra você, um exército, muitas pessoas estão contra você, você se sente o menor. Mas se Deus está com você, o exército pode ser o maior que for. Você vai prevalecer de pé. E é isso que Deus quer nos mostrar. Que quando a gente se rende a Deus, que a gente descobre, que a gente admite que temos que ser obedientes e baixar nossa cabeça a Deus e a obedecer a tudo que Ele nos comanda, a seguir a nossa vida por aqui, pela Bíblia, porque é o que Ele quer de nós. Então vamos fazer. Porque esse Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo lá de Nabucodonosor. Ele é o mesmo da Arca de Noé. Ele é o mesmo de Sodoma e Gomorra. Ele é o mesmo. Deus sempre é o mesmo. É o mesmo que destruiu toda essa Babilônia, que era linda, que era perfeita, eles eram os maiorais. Esse Deus é o mesmo. É o Deus que defende o seu povo, custe o que custar. Você até pode se dar bem, se você não tiver Deus, você vai construindo, fazendo e acontecendo. Mas quando Ele diz basta, basta. Da agora em diante, tu acabou todas as chances. Pronto. Ele pisca o olho e você já não é mais ninguém. Não é mais ninguém, assim como esse rei aqui. O anjo veio e disse para ele: acabou, hoje tu não é mais nada. No mesmo instante ele se transformou num animal. Isso aqui é a história mais assim, a mais rápida. Sabe? Isso aqui foi o castigo mais rápido que Deus fez assim, ó. Mas não foi tão rápido, levou 1 ano. Mas Deus chegou ali na frente dele, no momento que ele estava se exaltando, e disse: basta. E muitas vezes a gente vê isso até hoje. A gente vê pessoas morrendo em altares de igreja. A gente vê pessoas que morrem de repente, porque às vezes a pessoa acha que é forte, que é saudável. Você vê até jogadores de futebol
cheio de saúde, novo, você vê morrer de repente, porque às vezes se exaltam tanto, acham que são os melhores, acham que têm toda a saúde, que não precisam de Deus para nada, porque eles têm tudo, eles têm muito dinheiro, eles ganham muito dinheiro, mas basta dizer, Deus dizer basta, tudo isso cai por terra, né? Então essa mensagem aqui hoje para nós, ela é forte, deve ter algum sentido aí para você, tomara que não, mas de alguma forma ela vai para o lugar certo. E eu estou aqui passando essa mensagem que é muito forte, mas que exalta nosso grande Deus, que mostra a compaixão dele, mostra o perdão dele, mostra o quanto ele tem poder, que sabemos, mas muitas das vezes nós fingimos que não sabemos que ele é tão poderoso, e ele é. Amém, gente? Então deixo essa mensagem para você. Nunca esquece que Deus é muito amor. Deus é amor, Jesus é amor. Mas eles são justiceiros. E a justiça deles, a gente não resiste. A justiça deles nunca falham. Amém? Fiquem com isso, meditem sobre isso. E fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele é o príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Deixe seu joinha, inscreva no canal, comentário. Tá bom? Tá bom?